Isabela despertou cedo naquela manhã de outono, sentindo um leve arrepio provocado pela brisa que escapava pela fresta da janela. Enquanto se espreguiçava, pensou no jantar romântico que planejara para comemorar o aniversário de casamento com Eduardo. Eles estavam juntos havia pouco mais de 3 anos, mas a vida ao lado dele costumava parecer muito mais longa devido à intensidade com que viviam cada momento. O relacionamento passará por altos e baixos, como qualquer outro, mas Isabela acreditava que a cumplicidade entre os dois fora construída de maneira sólida. Mesmo assim, de vez em quando, lembrava-se dos comentários de sua melhor amiga, Marcela, que dizia perceber algo estranho na postura de Helena, mãe de Isabela, em relação a Eduardo. Ela sempre reagira com um sorriso envergonhado, negando qualquer possibilidade de competição ou ciúme. Não fazia sentido imaginar a própria mãe interessada em seu marido. Para Isabela, isso soava como um absurdo. No entanto, ao descer as escadas para preparar o café, Isabela foi recebida por Helena, que havia chegado de surpresa na noite anterior. A mãe costumava aparecer sem avisar, alegando sentir saudades ou querer passar um tempo com a filha. Na prática, isso muitas vezes significava intromissões sutis na rotina de Isabela e Eduardo. Ao vê-la de pé, já organizando alguns biscoitos numa travessa, Isabela forçou um sorriso afetuoso, embora o incômodo interior fosse inegável. Helena perguntou, num tom aparentemente inocente, se Eduardo ainda dormia e, em seguida, olhou para o relógio de parede como se estivesse apressada para algo que não esclareceu. Ele está descansando, disse Isabela, pegando o bule para passar café. Chegou tarde ontem por causa de um caso importante no escritório. Imagino que sim. Ele é um homem muito dedicado ao trabalho, comentou Helena, mantendo o olhar fixo na janela. Você deveria se orgulhar de tê-lo ao seu lado. Não são muitos os homens assim. Eu me orgulho, claro. Mas também me preocupo. Eduardo anda extremamente cansado e, às vezes, parece que quer abraçar o mundo. Ele não sabe dizer não aos clientes. Bem, você vai descobrir, minha filha, que homens ambiciosos sempre serão assim. No final, quem acaba suportando a carga de trabalho é a parceira. É bom que você esteja sempre presente para apoiá-lo. Isabela abafou uma ponta de irritação e se contentou em concordar sem prolongar o assunto. Sabia que, se demonstrasse qualquer sinal de desconforto, Helena aprofundaria uma crítica velada, algo recorrente em sua convivência. A mãe tinha o hábito de pontuar tudo que via como falhas na filha, desde a roupa até a forma de falar. Seria inútil tentar se explicar ali, ainda mais porque Isabela queria manter o clima ameno para o jantar que viria à noite. Depois de servir o café, subiu para chamar Eduardo. Ele dormia de bruços, os cabelos negros bagunçados, o rosto sereno. Ao se aproximar, Isabela tocou seu ombro e sussurrou algo sobre o dia lindo que fazia lá fora. Eduardo abriu os olhos devagar, puxando-a para um abraço afetuoso. Ficaram um instante em silêncio, como se quisessem prolongar aquele momento de tranquilidade antes de encarar as obrigações e as presenças incômodas. Ela não mencionou, de imediato, a mãe no andar de baixo, pois sabia que ele acordava melhor quando tinha alguns minutos a sós com ela. Eu estava sonhando com você, murmurou Eduardo, ainda sonolento. Sonhei que a gente viajava para longe, talvez para uma praia isolada, sem ninguém por perto, sem nenhum compromisso, sem nada que nos prendesse. Eu adoraria, respondeu Isabela, dando um beijo em sua testa. Mas hoje teremos um dia cheio, e minha mãe já está acordada, fazendo questionamentos. E o café está pronto? Eduardo ergueu o tronco, sentando-se na cama. Acho que vou precisar de uma dose extra de paciência. Está sim. Vamos descer juntos. Quero falar com você sobre o jantar de comemoração de hoje à noite. Os dois se arrumaram rapidamente. Eduardo trajou uma camisa social, mesmo que ainda fosse sábado, alegando que precisaria resolver algo urgente para um cliente. Isabela, por sua vez, vestiu uma calça jeans e uma blusa de tricô. Ao chegarem à cozinha, Helena os recebeu com uma expressão amável, mas Isabela notou, de relance, um brilho muito particular no olhar da mãe quando ela cumprimentou Eduardo. Não havia nada claramente errado, mas havia algo além de mera cordialidade. Bom dia, Eduardo, disse Helena, estendendo a xícara de café. Dormiu bem? Sim, bastante, ele respondeu, olhando de soslaio para Isabela, como se quisesse garantir que a esposa notava sua preocupação ou suspeita. Muito obrigado por preparar o café.
Ora, eu estava acordada e não quis incomodar vocês. Sei que tem suas rotinas de casal. Achei que o mínimo que poderia fazer seria dar uma de mãe prestativa. Foi gentil, Isabela agradeceu, esforçando-se para não soar ríspida. Hoje à noite teremos um jantar especial. Talvez possamos sair, ou quem sabe fique melhor preparar algo aqui mesmo. Ainda estou decidindo. Minha filha, quando você pensa em sair, penso que um bom restaurante seria perfeito. Eduardo merece algo sofisticado. Por outro lado, você também cozinha muito bem. Faça o que seu coração mandar. Estou aqui apenas de passagem. Se quiserem privacidade, não se preocupem, posso me retirar. Não precisa, Helena. Você é sempre bem-vinda, Eduardo comentou, tomando um gole do café. Inclusive, se quiser, pode nos ajudar a escolher um vinho adequado para a data. Isabela engoliu em seco. Por mais que não quisesse ser ingrata, preferia ter um momento apenas com o marido no dia em que celebravam o aniversário de casamento. Ainda assim, não queria criar atritos logo pela manhã. Por isso, apenas sorriu e comentou que resolveria mais tarde. Depois do café, Helena se retirou para o quarto de hóspedes. Eduardo, então, puxou Isabela pela mão e a levou até a sala, onde havia algumas almofadas aconchegantes no sofá. Queria conversar com ela a sós, para entender melhor como proceder. Já não era a primeira vez que Helena aparecia sem aviso, mas naquele momento isso incomodava muito mais do que o normal. Amor, me diz se você realmente quer que sua mãe fique hoje à noite? Perguntou ele, afagando-lhe o rosto. Posso dar um jeito de levá-la para algum passeio ou até para a casa dela, se isso ajudar. Acho que vamos ter de lidar com essa situação com calma. Não quero que minha mãe se sinta rejeitada, mas também não acho legal ela ficar conosco em nosso aniversário de casamento. Entendo perfeitamente. Podemos encontrar uma desculpa para vocês ficarem sozinhas de tarde, e então você explica a ela que planeja um momento íntimo. É uma data especial, afinal. Sim, farei isso. Ela vai acabar me criticando, falando que estou mimada ou algo do tipo, mas é melhor do que simplesmente expulsá-la. Se ela disser algo, a gente conversa depois. O mais importante é que você se sinta bem. Isabela concordou, abraçando Eduardo com carinho. Agradeceu mentalmente por ter um marido tão compreensivo, embora às vezes ele fosse um pouco condescendente com Helena. Talvez por educação ou respeito, jamais demonstrar abertamente sua frustração diante das interferências da sogra. Isabela se perguntava se essa paciência toda não escondia algum desconforto ou se era apenas a forma dele de manter a paz. Mais tarde, enquanto Eduardo saía para resolver as pendências do trabalho, Isabela foi até o quarto de hóspedes, onde encontrou Helena olhando algumas fotos antigas de família. A mãe se virou, exibindo um rosto saudoso. Sua infância passou num piscar de olhos. Parece que foi ontem que você corria pelo jardim da sua avó, com as tranças balançando, disse Helena, com a voz ligeiramente embargada. Eu também sinto falta daquele tempo, mas não podemos voltar atrás. É parte da vida evoluir. Queria falar com você sobre a noite de hoje. Eu e o Eduardo planejamos algo mais íntimo, já que hoje é nosso aniversário de casamento. Claro, minha filha. Entendo perfeitamente. Eu me retiro sem problemas. Não se sinta culpada. Eu vim porque queria aproveitar um tempo contigo, mas percebo que você tem seus compromissos de esposa. Não precisa se ofender. Você pode ficar na cidade, passear por aí. Marcela mora perto e sempre fala que adoraria te levar para conhecer o novo café que abriu no centro. Até poderia encontrar a Marcela, mas é ela que me evita. Não sei porquê, mas sinto que a sua amiga não gosta muito de mim. Talvez ela ache que eu seja muito controladora. Não é isso. Marcela apenas me disse, certa vez, que você poderia ficar mais feliz se encontrasse um hobby, algo que a deixasse ocupada. Ela sabe que você se preocupa demais comigo e acha que poderia se distrair de outras formas. Eu não me preocupo demais, Helena retrucou, mexendo nos cabelos com leve arrogância. Sou mãe, mas também tenho minha vida. Gosto de ver como você leva o casamento. Quero ajudar onde for possível. Isabela suspirou, receosa de que a conversa degringolasse. Explicou com calma que amava a mãe e queria ter boa convivência, mas precisava de mais espaço nesse momento tão importante.
Helena concordou, meio a contragosto, dizendo que, então, iria embora ao final da tarde, mas que almoçariam juntas. A filha aceitou a proposta, aliviada. Durante o almoço, as duas falaram sobre trivialidades, recordaram histórias da família e até riram de algumas lembranças dos dias de escola de Isabela. O clima parecia amigável, ainda que uma sensação de estranhamento permeasse o ar. Quando Isabela comentou que, em breve, ela e Eduardo talvez pensassem em ter filhos, Helena retesou o semblante e desviou o olhar. Depois de alguns segundos, acrescentou, secamente, que esperava que a filha estivesse preparada para as renúncias que viriam com a maternidade. Aquilo foi o mais próximo de um elogio ou manifestação de apoio que Helena chegará a dar. No meio da tarde, conforme combinado, Helena se despediu, alegando que passaria uns dias na casa de uma amiga em outra cidade. Isabela a acompanhou até a porta, abraçou-a e ficou observando enquanto ela pegava um táxi. Ao fechar a porta, sentiu um alívio no peito, como se finalmente pudesse respirar livremente. Ainda restavam alguns preparativos para o jantar, e agora teria tempo de organizar tudo. Isabela telefonou para Marcela. Precisava pedir ajuda para escolher o vinho e também queria compartilhar como fora tenso o clima com Helena. Marcela atendeu com a voz animada, e em pouco tempo as duas já estavam no supermercado, comentando rótulos e imaginando receitas. Marcela, curiosa como sempre, não conteve as perguntas. Então, a tia Helena foi embora mesmo ou planeja voltar de surpresa? Foi embora, mas não descarto uma reviravolta. Conheço minha mãe. Ela gosta de estar por perto quando menos se espera. Você sabe que eu sempre falei, cuidado com essa forma com que ela olha o Eduardo. Parece que ela disputa atenção com você. Para com isso, Marcela. É minha mãe. Ela tem lá seus defeitos, mas não iria chegar a esse ponto. Tudo bem, desculpe. É só uma impressão que tive, talvez eu esteja exagerando. Elas passaram mais alguns minutos escolhendo vinhos, até que Isabela se decidiu por um tinto encorpado, achando que combinaria com o prato de massa que pretendia fazer. Depois de se despedirem, Isabela voltou para casa, sentindo uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Queria tudo perfeito para surpreender Eduardo. Preparou a mesa da sala de jantar com capricho, toalha branca, velas aromáticas e flores vermelhas. Ligou uma playlist suave de músicas instrumentais para criar o clima romântico. Enquanto a água fervia para a massa, ela cortava os ingredientes do molho e o aroma do tempero começava a invadir o ambiente. Quando Eduardo chegou, o sol já se punha. Ele entrou, tirando o paletó e afrouxando a gravata, aparentando um cansaço típico de alguém que passará o dia inteiro lidando com problemas jurídicos. Ao sentir o cheiro delicioso do jantar, abriu um sorriso e, antes de qualquer palavra, beijou Isabela apaixonadamente. Você é incrível, disse ele, reparando na mesa bem posta e no brilho de satisfação nos olhos dela. Tive um dia puxado, mas agora vejo que tudo valeu a pena para voltar e encontrar isso. Fico feliz que tenha gostado. Preparei seu prato favorito, espero que abra o vinho para acompanharmos. Claro, vou fazer isso agora mesmo. Enquanto Eduardo cuidava do vinho, Isabela finalizou a montagem dos pratos e apagou a luz principal, deixando apenas a penumbra das velas. Eles se sentaram, brindaram ao aniversário de casamento e conversaram sobre as aventuras que haviam vivido desde que se conheceram. Ele recordou o primeiro beijo no café no centro da cidade, quando ela tomou coragem para confessar que o achava interessante. Ela relembrou a viagem que fizeram logo depois do casamento, quando subiram uma montanha gelada e ficaram abrigados numa cabana simples, mas acolhedora. Em meio a risadas, Eduardo de repente se mostrou pensativo. Comentou sobre a presença constante de Helena na vida do casal e perguntou como fora a despedida naquela tarde. Isabela respondeu que tudo correrá bem, mas enfatizou o quanto se sentia aliviada por terem aquela noite somente para os dois. Obrigado por entender quando eu digo que também quero mais privacidade, ele confessou, bebendo um gole do vinho. Gosto da sua mãe, mas às vezes ela ultrapassa certos limites. Eu sei. Também sinto isso. Vou tentar falar com ela com mais clareza, embora saiba que Helena não reage bem a limites. Bom, vamos aproveitar o momento, então, Eduardo sugeriu, erguendo a taça para um brinde final. A nossa união, nossa força e aos anos que virão, livres de intrusões. Eles riram e brindaram, deixando as preocupações de lado por alguns instantes.
A conversa fluiu descontraída, repleta de lembranças afetivas e planos para o futuro. A ideia de ter filhos veio à tona, e Eduardo disse que, apesar de cansado com o trabalho, gostava da perspectiva de aumentar a família. Isabela, que sempre se sentirá insegura em relação à opinião da mãe, confessou desejar esse passo, mas temia que Helena se envolvesse demasiadamente na criação de qualquer neto. Eduardo a tranquilizou, dizendo que eles cuidariam disso juntos, estabelecendo limites necessários. Mais tarde, já no sofá, acompanhados por uma música suave de fundo, Isabela recostou a cabeça no ombro de Eduardo. Trocaram confidências leves sobre o futuro e riram de piadas internas que só um casal íntimo conhece. A noite parecia desenhada para reforçar o amor que sentiam um pelo outro, embora um véu de inquietação pairasse no ar sempre que o nome de Helena surgia. Em certo ponto, Eduardo parou de falar repentinamente e encarou Isabela com um semblante preocupado, quase hesitante, como se algo em sua mente insistisse em chamar atenção. Ele abriu a boca para falar, mas desistiu no último segundo e apenas apertou a mão da esposa. "Está tudo bem, meu amor?" perguntou ela, encarando-o com doçura. "Sim, está. Só pensei em coisas do escritório, nada demais." Ela aninhou-se em seu colo, achando que ele, de fato, parecia cansado. Naquele momento, não havia espaço para preocupações externas. Queria apenas curtir o aconchego, ainda que uma pequena voz interna avisasse para não ignorar completamente os sinais de desconforto vindos do marido. Talvez fosse de fato o trabalho ou, quem sabe, algum incômodo crescente em relação a Helena. De qualquer forma, decidiu que não traria essa discussão para a noite especial. Depois de relaxarem por mais alguns minutos, recolheram os pratos, guardaram o restante do vinho e subiram para o quarto. Isabela abriu a janela para deixar o ar da noite circular, ao mesmo tempo em que Eduardo se sentava na beira da cama, abrindo a camisa. Ela notou que ele carregava um olhar distante, mas resolveu não pressioná-lo. Preferiu puxá-lo para um abraço carinhoso, crendo que a intimidade e o afeto seriam suficientes para afastar qualquer mal-estar. E, por algum tempo, funcionou. Trocaram beijos, carícias e se aninharam entre os lençóis, conversando baixinho sobre sonhos e metas. Já de madrugada, enquanto Eduardo dormia profundamente, Isabela despertou por alguns instantes, pois o celular dele em cima do criado mudo apitou com uma mensagem. De relance, ela enxergou apenas o primeiro nome, Helena. O coração acelerou, mas tentou não fazer barulho. Em meio à escuridão do quarto, ficou olhando a tela se apagar e pensou em tantas possibilidades. Talvez Helena tivesse mandado alguma saudação tardia ou perguntasse sobre algo que esquecera na casa. Não seria tão incomum. Preferiu não se alarmar e voltou a deitar ao lado de Eduardo, embora o pensamento a impedisse de pegar no sono logo. Sentia uma estranha inquietação, que tentou sufocar lembrando-se dos momentos agradáveis que haviam compartilhado naquela noite. Por fim, fechou os olhos e se agarrou à crença de que aquela mensagem não significava nada demais, pois a mãe certamente não faria nada para prejudicar a filha. Ainda que a relação entre Helena e ela sempre tivesse sido marcada por tensões e críticas, nunca vira indícios de algo que ultrapassasse o limite do bom senso. Esse pensamento a embalou num sono leve, mas repleto de sonhos confusos, onde via a mãe e o marido trocando olhares criticamente. Acordou pouco depois do amanhecer, com o coração aflito, mas forçou a mente a descartar qualquer hipótese real. Afinal, se não pudesse confiar em sua própria mãe, em quem mais confiaria? Na manhã seguinte, Isabela acordou mais cedo que o habitual, sobressaltada por um pesadelo estranho em que via Helena espreitando pela porta de seu quarto e rindo de algo que ela não conseguia identificar. Ainda envolta pela confusão que os sonhos causaram, levantou-se com cuidado para não despertar Eduardo e, ao notar o celular dele ainda sobre o criado mudo, recordou-se da mensagem recebida durante a madrugada. Pensou em checar o conteúdo, mas hesitou, não queria invadir a privacidade do marido nem demonstrar desconfiança gratuita. Preferia acreditar que a mãe apenas mandara uma mensagem trivial. Respirou fundo, vestiu seu hobby e desceu as escadas para preparar café. Caminhando em direção à cozinha, refletiu sobre as observações constantes de Marcela quanto à postura de Helena. Será que havia, de fato, alguma verdade naquilo? Será que a mãe tentava competir por atenção ou nutria um interesse obscuro em Eduardo? Parecia absurdo considerar essa possibilidade, mas ainda assim, o incômodo crescia em seu peito. Absorta nessas reflexões, começou a esquentar a água e distribuir os itens na mesa.
Poucos minutos depois, ouviu passos suaves na escada, e Eduardo surgiu com a expressão ainda sonolenta, mas esboçando um sorriso. Ele veio por trás, envolvendo Isabela num abraço acolhedor que a fez recostar a cabeça em seu ombro, buscando conforto. Ficaram assim em silêncio por um breve instante, até que Eduardo murmurou, com a voz rouca: "Você está bem? Parece tensa." "Só estou meio cansada. Tive os pesadelos estranhos e acabei acordando antes do despertador." "Sobre o quê?" ele perguntou, beijando-lhe o topo da cabeça. "Quer conversar ou prefere deixar pra lá?" "Foi algo com minha mãe?" "Nada concreto, mas acordei com uma sensação esquisita. Acho que ainda estou impressionada com algumas coisas." "Bom, eu sei que não está sendo fácil lidar com as visitas dela, mas espero que você tente não levar isso para o lado tão pessoal. Helena tem o jeito dela, mas não acredito que queira nos prejudicar." Isabela pensou em mencionar a mensagem que chegará na madrugada. Sentia que, como esposa, tinha o direito de perguntar, mas ao mesmo tempo não queria soar paranoica. Preferiu guardar a dúvida para si, apostando na relação de confiança que acreditava ter construído. Após um breve silêncio, serviu o café e sentaram-se juntos para comer torradas e geleia. Procurou mudar de assunto, perguntando sobre o trabalho de Eduardo e se as demandas do escritório estavam muito pesadas. Ele explicou que cuidava de um caso complexo de divórcio, envolvendo partilha de bens consideráveis, e que ficará até tarde no escritório revisando documentos. Isabela imaginou que Helena poderia ter ligado para perguntar alguma besteira, pois sabia que a mãe adorava puxar conversas sobre direito, herança e outras questões, alegando gostar de compensar o tempo perdido por não ter feito faculdade. Talvez fosse só isso, pensou. Ainda assim, sua mente não descartava a hipótese de Helena ter procurado Eduardo com algum assunto que, se viesse à tona, a deixaria perturbada. Depois do café, Eduardo se arrumou para sair, tinha uma reunião marcada no final da manhã e disse que talvez não conseguisse voltar para almoçar. Isabela aproveitaria o dia de folga para organizar algumas tarefas domésticas e pensar melhor sobre as próximas semanas. Com a casa vazia, decidiu ligar para Marcela, ansiosa para desabafar. Queria ouvir a opinião da amiga sobre as desconfianças que começavam a rondar sua cabeça. Marcela atendeu prontamente, após uns poucos minutos, chegou com a costumeira energia contagiante, trazendo consigo uma sacola de pães recheados para o lanche. "Estou morrendo de fome", anunciou Marcela, já se acomodando no sofá. "Mas me conta, o que houve? Você parecia preocupada no telefone." "Não sei se houve algo é a expressão certa", suspirou Isabela, sentando-se ao lado dela. "Só sinto que minha mãe tem se mostrado mais invasiva do que nunca. E eu não consigo ignorar essa intuição de que ela está aprontando alguma coisa. Você lembra que eu te falei para ter cuidado? Isso de mãe querer competir com a filha pelo genro não é tão comum, mas também não é impossível. Acha mesmo que ela estaria dando em cima do Eduardo? Parece loucura. Sinceramente, não imagino sua mãe tentando seduzir o próprio genro de forma direta, mas tenho certeza de que ela não mede esforços para ser o centro das atenções. E, se o Eduardo estiver sendo gentil demais, pode alimentar alguma fantasia dela." Isabela abaixou o olhar, sentindo uma pontada de angústia no peito. Mesmo que a ideia de Helena desejando Eduardo fosse insana, o desconforto não parava de crescer. Lembrou-se do brilho nos olhos da mãe e dos elogios exagerados que ela fazia ao marido. As peças começavam a se encaixar de uma forma que não era nada agradável. "E tem outra coisa", continuou Isabela, mordendo um pedaço de pão. No meio da madrugada, chegou uma mensagem dela no celular do Eduardo. Ele dormia e não acordou, mas eu vi o nome a Helena aparecendo na tela. "Você não abriu a mensagem?" "Não consegui. Fiquei com medo de estar sendo invasiva." "Entendo seu receio, mas às vezes é importante agir." "Ele comentou algo hoje de manhã?" "Não. Falei dos pesadelos, mas não toquei nesse assunto." "Ele pareceu normal, não me disse nada sobre receber mensagem da minha mãe de madrugada." Marcela fez uma careta de desaprovação e, em seguida, fitou Isabela com seriedade. Falou que entendia a vontade de preservar a privacidade de Eduardo, mas ressaltou que, numa relação de confiança, não deveria haver tanto receio em perguntar sobre uma simples mensagem. Isabela concordou, porém argumentou que,
depois de tanto tempo, ainda desejava evitar situações de ciúme infundado. Se Helena estivesse apenas consultando algo trivial, ela pareceria louca ao questionar o marido. Acho melhor você se manter atenta, mas sem entrar em pânico, aconselhou a amiga. Mantenha os olhos abertos. Se perceber algo realmente estranho, converse francamente. Vou tentar. O problema é que eu me sinto desconfortável toda vez que Helena e Eduardo ficam juntos no mesmo ambiente. Talvez eu já esteja criando paranoias na minha cabeça. Assim passaram boa parte da manhã, trocando impressões e planejando como Isabela poderia agir com mais cautela. Marcela insistia que a intuição raramente falhava, principalmente quando vinha misturada a sinais concretos, como olhares ou mensagens suspeitas. Ao se despedirem, Marcela prometeu que sempre estaria por perto caso a amiga precisasse de um ombro para chorar ou de um lugar para se refugiar em qualquer emergência. Isabela agradeceu e se sentiu um pouco mais tranquila, embora a tensão não a abandonasse por completo. Durante a tarde, Isabela se concentrou em projetos de trabalho que trouxe para fazer em casa. Era designer numa agência de publicidade e tinha algumas peças para criar. Desenhar e ajustar layouts costumava distraí-la, mas naquela ocasião, cada vez que tentava se concentrar, sua mente vagava para a possibilidade de Helena estar tramando algo. Imaginava a mãe ligando para Eduardo, perguntando sobre detalhes de sua rotina, talvez até flertando de maneira sutil. Era uma ideia tão perturbadora que Isabela se sentia péssima apenas por cogitar. A certa altura, decidiu tomar um chá para acalmar os nervos e, ao passar pela sala, viu o porta-retratos de seu casamento, ela e Eduardo sorrindo, felizes, sem qualquer sombra de desconfiança. Lembrando-se da última visita de Helena, considerou que havia algo de estranho em suas palavras. A mãe deixará escapar comentários sobre a possibilidade de Isabela fazer mais esforço para agradar o marido, o que soava fora de contexto, já que ela própria sempre se mostrará muito dedicada. Por que Helena faria esse tipo de observação? Seria uma forma de instigar Eduardo a achar que Isabela era insuficiente? Ou seria apenas a maneira áspera com que sempre criticara a filha desde a infância? Quanto mais pensava, mais cresciam as dúvidas. Ao fim da tarde, Eduardo ligou, avisando que chegaria tarde novamente. Isabela perguntou se estava tudo bem, e ele disse que sim, justificando com a mesma história do caso complicado e que não haveria tempo para uma pausa prolongada. Ela suspirou, ansiosa, mas respondeu que tudo bem e que o aguardaria para o jantar. Desligou, percebendo que a voz dele soara ligeiramente impaciente, talvez sobrecarregado de trabalho. Ainda assim, não pôde deixar de pensar, será mesmo que ele estava atolado em tarefas, ou haveria outro motivo para tanta demora? Quando a noite chegou, Isabela serviu uma comida simples, esquentou o prato de Eduardo e o deixou coberto sobre o fogão. Decidiu tomar um banho demorado para relaxar, deixando que a água quente aliviasse a tensão acumulada. Ao sair do chuveiro, envolta na toalha, ouviu a porta se abrindo e foi até a sala para cumprimentar o marido. Ele aparentava cansaço, mas a abraçou com certa ternura, perguntando como fora o dia. Ela tentou ler seus olhos, buscando qualquer vestígio de culpa ou desconforto, mas não viu nada aparente. Desculpe a demora, meu amor, disse ele, depositando um beijo suave em sua bochecha. O dia foi mesmo infernal lá no escritório. Não se preocupe. Eu deixei o seu jantar no fogão. Posso aquecer se quiser. Ótimo, estou morrendo de fome, Eduardo concordou, largando a pasta em cima do sofá. E você? Está tudo bem? Parece meio abatida. Só estou meio pensativa. Fiquei trabalhando em casa e também recebi a Marcela. Conversamos um pouco sobre as últimas visitas da minha mãe. Ele assentiu, retirando o paletó e indo até a cozinha. Isabela o seguiu, indecisa se deveria perguntar algo sobre a suposta mensagem de Helena. Por fim, respirou fundo e tentou parecer casual. Você recebeu alguma mensagem dela na noite passada, por acaso? Pensei ter visto algo, mas estava meio sonolenta e não quis te acordar. Mensagem? Ele repetiu, abrindo o micro-ondas para colocar o prato. Ah, sim. Ela mandou uma mensagem meio estranha, mas nem dei muita atenção. Perguntou se eu estava acordado e disse que queria conversar sobre um assunto de família. Não respondi na hora, estava cansado. E hoje ela chegou a te procurar de novo? Não, acho que não. Pelo menos eu não vi nenhuma ligação dela.
Isabela assentiu, mantendo um sorriso contido. Aquilo a tranquilizou um pouco, pois Eduardo parecia estar falando a verdade, sem hesitação. Talvez fosse mesmo algo banal, embora continuasse a incomodar que Helena mandasse mensagens de madrugada. No entanto, Isabela não quis se prolongar no tema e decidiu aproveitar os poucos minutos de companhia que teriam, já que ele logo iria dormir, exausto pelo trabalho. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Helena não aparecia pessoalmente, mas mandava mensagens esparsas para Isabela, sempre demonstrando interesse em saber como estavam as coisas. Isabela notava que, quando a mãe perguntava sobre Eduardo, geralmente usava um tom mais curioso do que deveria. Certo dia, ela chegou a enviar uma foto de um evento social que fora sozinha, alegando que gostaria de ter convidado Eduardo para acompanhá-la, caso a filha não se importasse. Isabela ignorou essa insinuação e apenas escreveu algo vago, fingindo que não percebia a provocação subjacente. Mesmo assim, o comportamento de Helena começou a minar a paz de Isabela, que se sentia cada vez mais apreensiva. A pressão de conciliar a vida profissional, a manutenção do casamento e as investidas quase paranoicas da mãe fazia com que ela tivesse noites mal dormidas. Marcela aconselhava a ter uma conversa franca com Eduardo, mas Isabela sempre respondia que não tinha provas concretas de nada além de suposições. Tinha medo de parecer louca ou paranoica, sobretudo porque Eduardo não apresentava mudança significativa de comportamento, a não ser o aumento das horas no escritório. Em certa tarde de sábado, enquanto Eduardo cumpria mais um plantão de trabalho, Isabela recebeu um convite para almoçar com Helena num restaurante aconchegante do centro. Decidiu aceitar para averiguar, de perto, como a mãe se comportava. Talvez, frente a frente, pudesse perceber se havia algo mais acontecendo. Elas se encontraram num horário tranquilo, o local estava quase vazio, e se acomodaram numa mesa próxima a uma janela, de onde podiam observar o movimento na rua. Helena, sempre elegante, vestia um conjunto de calça de alfaiataria e blusa de seda, como se fosse algum evento especial. Isabela notou que ela parecia animada, com um brilho no olhar que não costumava estar ali. Durante os primeiros minutos, conversaram sobre assuntos gerais, como andava o trabalho de Isabela, novidades da cidade, a saúde de uma tia distante. Só após a chegada dos pratos, Helena decidiu tocar no assunto que, pelo visto, a motivara a convidar a filha. Querida, como anda a sua vida de casada? Está tudo em ordem com o Eduardo? Perguntou Helena, mexendo na comida com curiosidade aparente. Sabe que, se precisar de algum conselho, estou aqui. As coisas vão bem, mãe. Estamos um pouco ocupados, cada um com suas obrigações, mas nada fora do normal. Fico feliz. Você merece ser feliz, mas confesso que me preocupo. Sabe que a vida pode ser cheia de surpresas, e às vezes não estamos preparadas para algumas situações. Que tipo de situações? Isabela retrucou, desconfiada. O amor é complicado, ainda mais quando se envolvem ambições, carreira e desejos. Achei que pudesse precisar de uma amiga experiente para te ajudar a perceber algum sinal de crise. Ou talvez o Eduardo precise de uma orientação feminina. Isabela encarou a mãe por um momento, tentando decifrar o tom enigmático daquelas palavras. Não conseguiu segurar a inquietação que fervia em seu interior e decidiu falar abertamente. Mãe, por que você mandou mensagem de madrugada para o Eduardo? Ele me contou que você queria falar sobre assuntos de família. Está tudo bem? Ora, filha, era algo que me veio à cabeça, e achei que ele poderia me ajudar. Não quis incomodar você. É uma conversa delicada, que envolve algumas decisões sobre o imóvel da família. Mas se você preferir, podemos todos conversar juntos. Acho melhor. Não gosto de segredos. Você sabe que isso me deixa insegura. Claro, querida. Helena esboçou um sorriso contido. Não foi minha intenção ocultar nada. Achei apenas que ele, por ser advogado, poderia me dar uma opinião. A explicação soava plausível, porém Isabela sentia que havia algo fora de lugar no jeito como Helena falava. Era como se a mãe estivesse dizendo a verdade, mas não toda a verdade. A forma como sublinhava a importância da opinião dele soava quase maliciosa. Mesmo assim, Isabela resolveu não prolongar a discussão em público. Sentiu vontade de terminar o almoço o mais rápido possível, pois aquele encontro a deixava desconfortável. Ao se despedirem, Helena deu um longo abraço na filha e sussurrou: Fica tranquila.
não há nada que precise temer. E não me entenda mal se eu me aproximar do Eduardo para assuntos legais. Afinal, ele é muito competente. Isabela reagiu com um sorriso amarelo e afastou-se, prometendo que marcaria um novo encontro em breve. Saiu do restaurante com o coração pesado, certa de que havia um jogo de manipulação acontecendo e de que precisava manter-se alerta. Passou o restante do dia refletindo sobre cada palavra, cada expressão e cada atitude da mãe. Aquilo estava se transformando numa obsessão, algo que a desgastava emocionalmente a ponto de interferir em seu rendimento no trabalho. No final da noite, comentou com Eduardo sobre o almoço, dizendo que se sentia desconfortável, mas ele apenas deu de ombros. Falou que Helena de fato perguntara algumas coisas relacionadas a questões imobiliárias, nada que indicasse segundas intenções. Isabela quis acreditar que era só isso, porém, conforme as semanas passavam, outras pequenas situações a deixavam com a pulga atrás da orelha. Telefonemas de Helena para Eduardo em horários impróprios, elogios indiretos sobre a aparência dele, sugestões de passeios que poderiam incluir o genro, mas excluíam Isabela. A tensão culminou numa discussão entre Isabela e Eduardo quando ela o questionou sobre o porquê de não informar cada vez que Helena ligava. Ele replicou que não via motivos para relatar cada contato profissional ou simples conversa, acusando-a de estar exagerando. Isabela, por sua vez, sentia que, se ele não fosse transparente, a desconfiança só aumentaria. O clima ficou tenso, com Eduardo pedindo que ela confiasse mais nele e Isabela respondendo que confiava, mas temia as intenções de Helena. Ao final, acabaram se afastando, sem chegar a um entendimento, e foram dormir sem se falar. Naquela madrugada, enquanto virava de um lado para o outro, Isabela não conseguia evitar a sensação de que estava perdendo o controle da própria vida. Perguntava-se se não seria melhor confrontar a mãe de uma vez por todas, exigindo explicações claras para seus comportamentos dúbios. Ao mesmo tempo, temia ser considerada paranoica e acabar afastando ainda mais Eduardo, cujo trabalho já o mantinha distante. Havia chegado a um ponto em que, ao menor som de notificação no celular do marido, ela se encolhia, antecipando o que poderia ser uma nova mensagem de Helena. Ao lembrar-se do conselho de Marcela, de observar com cuidado antes de tomar qualquer atitude radical, decidiu aguardar mais um pouco. Talvez fosse só uma fase estranha, e Helena retornaria ao normal, cansando-se de sua intromissão. Ou, quem sabe, alguma evidência clara surgiria, provando que não se tratava apenas de uma fantasia na cabeça de Isabela. No silêncio do quarto, com Eduardo dormindo ao lado, ela suspirou, torcendo para que os temores não se confirmassem. Precisava acreditar que não seria traída pela própria mãe. Isabela despertou na manhã seguinte com o coração pesado, pois a tensão que se infiltrara em sua rotina atingira um ponto insuportável. Passará mais uma noite em claro, perturbada pela possibilidade de que seus maiores temores pudessem ser reais. Embora tentasse se convencer de que a mãe não seria capaz de invadir seu casamento de maneira tão cruel, não conseguia ignorar as evidências que se acumulavam. Observava cada movimento de Eduardo, procurando sinais de mentira, de culpa ou de secretismo. Ele, por sua vez, parecia dividido entre a tentativa de acalmá-la e o cansaço evidente, exacerbado pelo excesso de trabalho. Ainda no quarto, Isabela contemplou o marido que dormia. Vendo-o sereno, por um instante, pensou em como seria bom se tudo não passasse de um grande mal-entendido. Aproximou-se e tocou seu ombro levemente, hesitando antes de despertá-lo. Quando Eduardo abriu os olhos, ela percebeu uma sombra de preocupação em seu semblante, como se pressentisse que algo estava fora do lugar. Ele forçou um sorriso e a puxou para um abraço, mas não pôde disfarçar a inquietação. "Você dormiu bem?" Ele perguntou, sem muita convicção. "Confesso que não", admitiu Isabela, encolhendo-se ao lado dele. "Estou cansada, preocupada. Não quero que a gente se afaste por causa dessas desconfianças, mas não consigo controlar o que sinto." "Eu entendo. Só acho que deveríamos buscar uma solução em vez de alimentarmos tensão. Quem sabe marcamos um jantar com a sua mãe e conversamos abertamente. Poderíamos esclarecer qualquer mal-entendido." "Conversar com ela? Não tenho certeza se isso vai resolver. Ela me disse que precisava discutir assuntos de família com você, mas será que é só isso? De acordo com o que ela contou, é a questão do imóvel da sua avó. Ela quer reestruturar algumas coisas. Não vejo nada de errado nisso. Talvez você devesse confiar mais." Isabela suspirou, evitando discutir logo cedo.
Em sua cabeça, entretanto, ecoava a frase de Helena no almoço anterior: não há nada que precise temer. Aquilo soava tão dúbio. Caso não houvesse nada, por que mencionar temores? A filha sentia que a mãe brincava com suas emoções, colocando pequenas armadilhas para testar sua paciência. Ainda envolta nesses pensamentos, levantou-se, foi até o banheiro e deixou a água quente correr pelo corpo. Fechou os olhos, tentando se convencer de que a melhor saída seria enfrentar Helena de frente, mas lhe faltava coragem para começar essa conversa. Quando retornou ao quarto, Eduardo já se vestia para sair. Preciso resolver umas coisas no escritório, mas volto antes do jantar. Está bem? Ele disse, encarando-a com ternura. Por favor, tente não ficar sozinha sofrendo. Se quiser, ligue para Marcela ou dê uma caminhada. Qualquer coisa que a distraia. Eu vou me ocupar, pode deixar. E, se der tempo, conversaremos depois para decidir o que fazer quanto à minha mãe. Ele balançou a cabeça, pegou a maleta e saiu, deixando Isabela sozinha. Por volta das 10 da manhã, ela recebeu uma ligação inesperada de Helena, que a convidava para tomar um café num lugar charmoso do bairro. Isabela vacilou, mas acabou aceitando. Ainda pensava na possibilidade de esclarecer aquilo tudo. Quem sabe Helena mostraria uma explicação plausível que dissipasse a desconfiança crescente. Aprontou-se, em menos de meia hora, já se encontrava no pequeno café, avistando a mãe sentada a uma mesinha perto da vitrine. Bom dia, filha. Obrigada por ter vindo, Helena saudou com aparente doçura. Pedi um cappuccino para mim. Você vai querer o mesmo? Pode ser, respondeu Isabela, sentando-se diante da mãe. Então, o que queria falar comigo? Bem, queria comentar que estive repensando a história do imóvel, e talvez nem precise tanto da ajuda do Eduardo. Me senti mal por ter perturbado vocês com mensagens fora de hora. Perturbado é pouco. Confesso que fiquei preocupada com a intensidade das suas ligações e insinuações. Não consigo entender por que você age de modo tão invasivo. Invasivo? Helena arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Eu só queria ajuda jurídica, nada mais. É natural que um genro advogado possa me dar conselhos. A forma como Helena falava, a expressão excessivamente inocente, tudo aquilo acendia o alerta em Isabela. A mãe parecia medir cada palavra, como se tentasse convencê-la de que tudo não passava de um simples mal-entendido. A filha respirou fundo, decidindo ir direto ao ponto. Mãe, seja sincera comigo. Você está nutrindo algum tipo de sentimento que não deveria ter pelo Eduardo? Que absurdo! Helena recuou, pousando a xícara com um leve tremor. Como pode pensar uma coisa dessas? Sou sua mãe, não faria nada para destruir o seu casamento. Então por que sinto que você faz questão de estar sempre perto dele? Você o elogia, manda mensagens de madrugada, sugere passeios sem mim? Você está sendo paranoica, Isabela. Não me trate como uma rival. Eu te criei com todo amor, e agora você me acusa de querer o seu marido? Isabela abaixou os olhos, sentindo o rosto queimar de vergonha e raiva ao mesmo tempo. Tinha medo de estar mesmo agindo como uma pessoa neurótica, mas as coincidências a atormentavam. Ainda que não houvesse prova concreta de nada, seu coração insistia em lhe dizer que algo terrível estava prestes a acontecer. Talvez eu esteja mesmo enlouquecendo, murmurou, mordendo o lábio. Mas, se esse for o caso, preciso que você me ajude a dissipar esse sentimento. Só te peço que, por favor, respeite o meu espaço e o meu casamento. Tudo bem, assentiu Helena, esboçando uma expressão magoada. Se isso te deixa mais tranquila, eu não falarei mais com o Eduardo sem que você esteja ciente. Quando se despediram, Isabela não se sentia satisfeita. Helena cedera com facilidade, quase como se quisesse apaziguar a filha até que algo mais vantajoso surgisse. De volta para casa, ela revirou suas reflexões e decidiu que, apesar de tudo, deveria ao menos tentar retomar a paz em seu relacionamento. Se a mãe prometera ficar na dela, era um bom começo. Restava saber se Eduardo, do outro lado, também se comprometeria a ser transparente. No meio da tarde, Eduardo ligou dizendo que surgira um imprevisto no escritório, e que só voltaria muito tarde. Isabela, resignada, preparou algo rápido para comer e resolveu assistir a um filme.
Precisava distrair a mente, esquecer por algumas horas as paranoias que a rondavam. Conseguiu até rir de algumas cenas cômicas, mas volta e meia seu pensamento se deslocava para Helena ou Eduardo. Tentava afastar, sem muito sucesso, a imagem fantasmagórica de ambos tramando algo que ela não conseguia ver. Conforme a noite avançou, Isabela pegou no sono no sofá, embalada pelos créditos finais do filme. Acordou assustada quando o celular tocou com uma chamada de Marcela, já passava das 10h30. Desorientada, atendeu sem olhar o identificador, mas reconheceu a voz preocupada da amiga. Bela, me desculpe ligar a essa hora. Você está bem? Estava tentando falar com você mais cedo, mas não atendeu. Eu cochilei aqui no sofá. Está tudo bem, só estou cansada. Fiquei sabendo de algo estranho. Uma conhecida minha, que trabalha no mesmo prédio do Eduardo, jura ter visto sua mãe entrando lá hoje. Sabe dizer se ela foi ao escritório? Minha mãe? Não, ela não me comentou nada. Ela disse que não falaria mais com ele sem me avisar. Você tem certeza que sua amiga não se enganou? Ela reconheceu Helena claramente. Inclusive achou curiosa a intimidade com que ela se dirigia à recepção, perguntando pela sala de Eduardo. O sangue de Isabela gelou instantaneamente. Sentiu as pernas tremerem, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Helena acabará de prometer que não incomodaria mais Eduardo, mas parecia ter ido procurá-lo no trabalho logo em seguida. A raiva borbulhava, misturada ao medo de descobrir que suas paranoias não eram tão infundadas. Marcela continuou falando, mas Isabela sequer conseguia focar nas palavras. Sentiu-se traída, não só pela mãe, mas também pela falsa esperança de que tudo se resolveria. Bela? Você está me ouvindo? Insistiu Marcela. Estou, desculpa. É que não sei como reagir a essa informação. Talvez ela tenha ido lá para resolver o tal assunto do imóvel, mas por que mentiu para mim? Só te digo uma coisa, fica de olhos abertos. Se precisar, me chama que vou correndo te encontrar. Não quero que você passe por um abalo maior sozinha. Obrigada. Eu vou tentar ligar para minha mãe, ver se ela confirma essa história. Depois te conto qualquer novidade. Desligando o telefone, Isabela sentia o coração disparado. Por um instante, pensou em confrontar Helena naquele momento, mas decidiu que não adiantaria. Ouviria mais uma série de desculpas evasivas, o que só a deixaria ainda mais confusa. Procurou então mandar uma mensagem rápida para Eduardo, perguntando se ele já tinha saído do trabalho. Nenhuma resposta. Tomada de uma ansiedade sufocante, foi para o quarto e deitou-se, encarando o teto. Precisaria esperar até o dia seguinte para tirar a limpo o que ocorrerá. Na manhã posterior, Eduardo saiu de casa antes de o sol nascer, deixando apenas um bilhete em que dizia ter uma reunião externa. Aquilo a incomodou terrivelmente. Parecia que ele a evitava, talvez para poupar explicações ou, pior, para esconder algo. Isabela se arrumou rápido e dirigiu até a casa de Helena, decidida a falar com a mãe cara a cara. Precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Chegando lá, a empregada avisou que Helena não estava. Tinha viajado, sem informar quando voltaria. Isabela quase explodiu de frustração. Então a mãe inventara uma desculpa para desaparecer, bem no momento em que ela exigia explicações. Cansada de persegui-la sem sucesso, decidiu ir até o escritório de Eduardo. Talvez pudesse surpreendê-lo e, de quebra, descobrir se realmente houvera uma reunião. Ao estacionar em frente ao prédio, o porteiro a reconheceu e abriu a porta com polidez. Ela subiu, sentindo as mãos suarem, enquanto as palpitações se intensificavam. Ao chegar à recepção, recebeu a notícia de que o marido já tinha saído há horas. Confusa, ela deixou o recado e, sem saber o que mais fazer, voltou para o carro. Tentou acalmar-se, mas as engrenagens do pânico giravam em sua mente. Teriam saído juntos? Helena e Eduardo? E por que Eduardo ficava cada vez mais inacessível? Isabela decidiu que precisava de um tempo longe de tudo. Dirigiu sem rumo por quase uma hora, até parar num parque onde costumava ir quando criança. Ficou ali, sentada num banco, sem saber como prosseguir. Gostaria de chorar, mas a angústia era tão grande que sequer as lágrimas vinham.
Pegou o celular algumas vezes, ora cogitando ligar para Marcela, ora tentando contato com Eduardo. Nada parecia surtir efeito. No fim da tarde, acabou voltando para casa, pois precisaria alimentar-se e colocar a cabeça no lugar. Estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Ao entrar, notou um bilhete preso na geladeira, reconhecendo a caligrafia de Eduardo. Volto amanhã, fui resolver um caso numa cidade vizinha. Sem mais explicações, sem data ou hora. Aquilo a deixou atônita. Por que ele não a avisara por telefone? Começou a suspeitar que Eduardo e Helena haviam de fato saído juntos, mas não tinha como provar. Precisava de um golpe de sorte, algo que a fizesse confirmar suas suspeitas ou perceber que estava errada. No dia seguinte, sem nenhuma notícia de Helena nem de Eduardo, Isabela foi obrigada a retomar suas atividades na agência, pois havia um prazo para entregar um projeto. Procurou se concentrar, mas trabalhava no automático, enquanto seu cérebro fervilhava de perguntas. Pelo menos Marcela estava ali para oferecer algum alívio. Na hora do almoço, ela insistiu que Isabela se alimentasse adequadamente, lembrando-a de que não podia se destruir por essa angústia. A amiga, entretanto, não disfarçava a preocupação e reiterava que a melhor alternativa talvez fosse contratar um detetive. Isabela inicialmente rejeitou a ideia, achando radical, mas, ao pensar melhor, viu que precisava de fatos concretos. Não suportaria mais viver na incerteza. Então, no final daquele mesmo dia, Marcela a acompanhou até um escritório de investigações particulares, onde um homem sisudo e discreto ouviu toda a história, anotando minuciosamente as informações sobre Helena e Eduardo. Ele garantiu confidencialidade e prometeu atualizar Isabela assim que tivesse algo relevante. Apesar de se sentir estranha por recorrer a medidas extremas, ela saiu dali mais aliviada. Precisava descobrir a verdade. O fim de semana chegou, e Isabela se viu sozinha, sem notícias do marido nem da mãe. Na manhã de sábado, o detetive ligou, pedindo que ela fosse até seu escritório. Com o coração na boca, Isabela atendeu prontamente ao chamado, dirigindo-se para lá com as mãos trêmulas no volante. Ao chegar, o homem a recebeu com uma expressão séria, mostrando algumas fotos que tirara na noite anterior. Isabela prendeu a respiração ao ver imagens de Helena e Eduardo juntos, entrando num hotel de luxo na região central da cidade. Eles chegaram por volta das 9 da noite, explicou o detetive, exibindo mais fotografias. Fiquei esperando até de manhã, mas não saíram de lá. Aparentemente, passaram a noite. Eu não acredito, sussurrou Isabela, sentindo o estômago revirar. Então é isso? Não é só um encontro casual, não é apenas trabalho. Eles... A voz lhe faltou, e ela precisou se sentar. Aquilo confirmava seus piores temores e ao mesmo tempo causava um choque que ela não podia descrever. O detetive tentou oferecer água, mas ela recusou, tremendo dos pés à cabeça. O que você quer que eu faça agora? Continuo seguindo os dois ou basta essa prova? Perguntou ele, profissionalmente. Continue, por favor. Eu preciso ter certeza de tudo. Ainda não sei como vou reagir, mas quero detalhes. Ela se levantou cambaleante, agradeceu ao detetive e saiu. Ao chegar em casa, mal conseguia respirar. As fotos queimavam sua mente, mostrando que havia algo muito mais profundo que uma simples desconfiança. Como podiam trair sua confiança dessa forma? A própria mãe? Sentou-se no chão da sala, abraçando os joelhos, e chorou compulsivamente. Foi assim que Marcela a encontrou, minutos depois, ao bater na porta insistentemente. A amiga se ajoelhou ao lado dela, segurando-lhe as mãos com força. Eu sinto muito, Bela. Queria que não fosse verdade, mas não posso te enganar. Isso é horrível, mas você precisa ser forte. Eles estão juntos, Marcela. Como vou superar algo assim? Minha mãe, meu marido. Marcela suspirou, sem ter as palavras certas para confortá-la. Isabela, depois de um longo tempo de choro, ergueu-se determinada, dizendo que não permaneceria na ignorância. Se tivesse de flagrá-los pessoalmente, assim o faria. Precisava vê-los com seus próprios olhos, embora temesse o desfecho de tal confronto. Ao anoitecer, o detetive entrou em contato novamente, avisando que Eduardo e Helena estavam num flat próximo ao centro. Isabela engoliu em seco.
Tinha agora a chance de confirmar cada detalhe, de presenciar a verdade dolorosa. Saiu às pressas, acompanhada por Marcela, e, seguindo as coordenadas, chegaram a um prédio discreto, mas luxuoso. Lá, o detetive as aguardava, informando que os dois subiram para o quarto 1207. Os passos de Isabela tremiam conforme subia o elevador. Marcela a sustentava pelo braço, temendo que ela desabasse. Quando alcançaram a porta do quarto, ouviram vozes abafadas. O detetive conseguiu abrir a porta com um dispositivo próprio, e Isabela entrou, o coração quase parando. Marcela ficou para trás, preparada para qualquer reação extrema. Ao percorrer o corredor do flat, Isabela sentiu o tempo desacelerar. A porta do quarto principal estava entreaberta, revelando um cenário que jamais imaginara ver na vida. Eduardo e Helena estavam na cama, envoltos num abraço íntimo. O choque imediato fez Isabela levar a mão à boca, mas não conseguiu conter o grito que rompeu de seu peito. Eduardo! Vociferou, com a voz repleta de dor e raiva. O que está acontecendo aqui? Ele e Helena se sobressaltaram, arregalando os olhos. Helena tentou cobrir o corpo com os lençóis, enquanto Eduardo, desesperado, começou a balbuciar desculpas desconexas. Isabela não conseguia absorver nada que diziam. O quarto girava, e o som de seu próprio coração soava ensurdecedor. Helena gritou para que ela saísse, mas Isabela não se moveu. Queria uma explicação, mesmo que não fizesse sentido. Sua filha? Rugiu Isabela, fitando Helena com ódio. Eu confiei em você. Como pôde chegar a esse ponto? Helena, incapaz de manter qualquer fingimento, tentou justificar-se com um discurso frio, dizendo que nunca fora amada da forma que merecia. Eduardo, por sua vez, murmurava que fora um erro, uma fraqueza, que Isabela passava muito tempo trabalhando, dando-lhe pouca atenção. Porém, nada daquilo conseguia acalmar a tormenta que se formara nos olhos de Isabela. Ela jogou a aliança no chão, os lábios tremendo de indignação, e sentiu o mundo desabar sob seus pés. Marcela entrou correndo, tentando ampará-la, mas Isabela, atônita, recuou até a porta. Tudo o que conseguia pensar era em sair dali, pois a presença deles lhe causava repulsa. Eu não quero ouvir mais nada. Gritou, a voz estrangulada pelas lágrimas que escorriam. Não falem comigo, nunca mais. E assim, sem conseguir conter o choro, ela se virou e correu para o corredor, enquanto Helena e Eduardo ficavam para trás, sem reação, presos na própria vergonha. Marcela seguiu, abraçando-a forte, sem dizer nenhuma palavra, pois nada que dissesse seria suficiente para consolar alguém que acabava de presenciar uma traição tão devastadora. Isabela, por fim, desabou no chão do corredor, dilacerada, percebendo que todas as suas suspeitas se confirmaram de maneira cruel e irreversível. Isabela mal conseguia sustentar o próprio corpo quando Marcela a ajudou a se erguer do chão frio do corredor. O pranto incontrolável tornava a respiração difícil, e, a cada soluço, ela sentia uma pontada de descrença. Era uma dor tão profunda que a fazia duvidar de si mesma. Como não percebera antes o que se passava diante de seus olhos? Precisou ver a cena mais cruel possível para admitir que a traição não era fruto de sua imaginação. Paralisada, respirava entrecortado, enquanto Marcela tentava falar algo para confortá-la. Vamos embora daqui, insistiu a amiga, envolvendo Isabela nos braços. Você não pode ficar neste lugar por mais um minuto. Só vai prolongar seu sofrimento. Isabela assentiu, tremendo. Mal conseguia processar a imagem que ainda persistia em sua mente, o marido e a própria mãe na cama, ambos surpresos e desnorteados ao serem flagrados. Helena, quase sem roupa, tentará se cobrir, enquanto Eduardo justificava-se de forma patética. Aquilo doía mais do que qualquer golpe físico. Antes de sair de vez, porém, Isabela lançou um último olhar para a porta do quarto, como se esperasse que tudo não passasse de um delírio. Então, puxada por Marcela, acelerou o passo pelo corredor até alcançar o elevador. Dentro do carro, o silêncio foi opressivo. A mente de Isabela fervilhava com imagens intermitentes, o olhar de Helena, a expressão de horror de Eduardo, a forma como ele tentará culpá-la pelo distanciamento recente. Ela enterrou o rosto nas mãos, sem saber como reagir a tamanha humilhação. Quando Marcela, finalmente, ligou o motor, Isabela murmurou com a voz quase sumida. Não tenho para onde ir. Não posso voltar para aquela casa, não depois de tudo.
Marcela, sem desviar os olhos do trajeto, tocou o ombro da amiga. Você pode ficar comigo. Vou te dar todo o apoio de que precisar. Não vou deixar você sozinha. Seguiram em direção ao apartamento de Marcela, que morava num bairro residencial tranquilo. O percurso pareceu interminável, pois Isabela estava tomada por uma mistura de fúria, tristeza e incredulidade. Assim que chegaram, Marcela estacionou e a conduziu ao interior do apartamento, acomodando-a no sofá. A expressão de Isabela era vaga, como se a qualquer momento fosse despencar num choro convulsivo. De fato, pouco depois, ela começou a soluçar, e Marcela se sentou ao lado dela, oferecendo um copo de água. Eu sinto tanto, repetiu a amiga. Eu queria que tudo fosse diferente. Você não merecia passar por isso. As lágrimas rolaram pelo rosto de Isabela, que segurava o copo com força, sem coragem de levar à boca. Como minha mãe pôde fazer isso comigo? E o Eduardo, eu confiava nele, mesmo com todas as dúvidas que tive. Acharam que poderiam me enganar para sempre? Marcela balançou a cabeça, incapaz de dar uma resposta reconfortante. Você deve respirar fundo e pensar no que fazer agora. Há questões legais a resolver. Ele é seu marido, e ela é sua mãe. Essa situação ultrapassou todos os limites possíveis. Não consigo pensar em lei alguma, rebateu Isabela, fechando os olhos e respirando com dificuldade. Mas é claro que vou me divorciar dele. Não há futuro possível depois de uma traição dessas. Não sei como lidar com a Helena. Ela era, minha mãe. Não consigo nem encarar o fato de ser fruto do ventre dela. Marcela fez um gesto compreensivo. Entendo que, neste momento, tudo pareça sem sentido. Mas, para começar, fique aqui. Se precisar buscar suas coisas, vamos juntas. Você não está sozinha. A madrugada passou em claro. Isabela não conseguiu pregar os olhos nem por um instante. Com a cabeça latejando, via-se constantemente repetindo a lembrança do instante em que abriu a porta do quarto e avistou os corpos entrelaçados. Tanta dor a dilacerava por dentro. Entre um devaneio e outro, vinham lampejos de revolta. Questionava-se se deveria confrontar novamente os culpados, exigir explicações, mas logo recordava que nada do que lhes dissessem apagaria aquela imagem. Ao amanhecer, sentiu-se doente de exaustão. Marcela insistiu para que ela tomasse um banho e comesse alguma coisa, mas Isabela mal tinha forças. Ainda assim, cedeu às súplicas da amiga, arrastando-se até o chuveiro para deixar a água morna escorrer pelos ombros, como se pudesse lavar todo o tormento. Era inútil. Ao fechar os olhos, via o rosto de Eduardo e o sorriso dissimulado de Helena. Quando saiu do banho, encontrou Marcela preparando um café reforçado. O aroma era agradável, porém Isabela sentia o estômago embrulhado. Sentou-se à mesa, olhando para a xícara fumegante. Tentou dar um gole, mas seu corpo rejeitou o sabor que, em outra circunstância, adoraria. E agora? Questionou, com a voz ainda trêmula. Ele vai voltar para nossa casa e fingir que nada aconteceu? Minha mãe vai tentar justificar essa loucura? Não há sentido algum. Marcela pigarreou, servindo-se de café também. Eu acho que você tem de se fortalecer. Descanse, procure ajuda profissional se for preciso. Mas também não pode deixar que eles dobrem a situação ao favor deles. Sabe como a Helena é manipuladora. Sim, ela vai tentar reverter tudo. Isabela apertou os lábios, furiosa. Provavelmente vai colocar a culpa em mim, dizer que não dei atenção ao Eduardo ou que fui fria. Mas nada justifica esse tipo de traição. Preciso ter sangue frio para encarar o que vem a seguir. Vai ser difícil, mas você não está sozinha. Marcela apertou a mão da amiga. Faça o que tiver de fazer para se proteger. Se quiser, podemos buscar um advogado que não seja o Eduardo, obviamente, para auxiliar no divórcio e em qualquer medida que for necessária. Sim, vou precisar de um advogado. Jamais conseguiria conversar sobre isso com o Eduardo sem alguém para me representar. Não quero vê-lo, nem ouvir a voz dele, mas sei que não posso fugir dessa parte prática. O celular de Isabela, até então silenciado, começou a vibrar. Ela lançou um olhar apreensivo ao visor, vendo uma infinidade de chamadas perdidas de Eduardo e até algumas de Helena. O estômago revirou ainda mais.
Naquele momento, ela não queria ouvir nenhuma justificativa, nenhum pedido de desculpas forçado ou manipulação emocional. Resolveu, portanto, ignorar as tentativas de contato. Entretanto, Marcela aconselhou-a, pelo menos, ler as mensagens para não ser pega de surpresa por qualquer manobra. Com a mão trêmula, Isabela desbloqueou o aparelho. Havia dezenas de textos de Eduardo, que começavam com "precisamos conversar" e evoluíam para "por favor, não faça nada precipitado" e "eu cometi um erro, mas te amo, vamos superar juntos". Ela sentiu o rosto corar de raiva. Como ele podia falar em amor depois de tudo? Aquilo era um insulto à sua inteligência e aos seus sentimentos. Em seguida, abriu as mensagens de Helena, repletas de tentativas de justificação. "Minha filha, eu nunca quis te magoar e você precisa entender que o Eduardo me ofereceu o carinho que sempre me faltou". A cada frase, Isabela se sentia mais enjoada. "É muita audácia", desabafou, jogando o celular sobre a mesa. "Eles agem como se eu devesse perdoar, compreender, superar. Já não me resta nada para dar a essas pessoas". Marcela assentiu, compreendendo perfeitamente o nojo que a amiga sentia. Para aliviar a tensão, pegou o celular e bloqueou ambos os contatos, garantindo que Isabela não fosse mais perturbada por mensagens ou chamadas diretas. Depois, sugeriu que elas tentassem dormir ou, ao menos, repousar um pouco. O corpo e a mente de Isabela estavam no limite do colapso. Diante da insistência da amiga, ela concordou, indo para o quarto de hóspedes, onde deitou-se na cama macia. Chorou baixinho, mas, exausta, acabou adormecendo por 1 hora. Quando acordou, ainda se sentia confusa, mas um leve sopro de determinação começava a surgir. Não permitiria que Helena e Eduardo a destruíssem. Precisava reagir, tomar as rédeas de sua própria vida. Levantou-se, cambaleando, e encontrou Marcela na sala, falando ao telefone com alguém. Assim que desligou, a amiga explicou que havia conversado com um advogado conhecido, que poderia encontrar-se com Isabela ainda naquela tarde para orientá-la sobre como proceder legalmente. Isabela concordou, desejando resolver tudo o mais rápido possível. Em menos de 2 horas, as duas chegaram ao escritório de advocacia. O local era sóbrio, com móveis de madeira escura e prateleiras abarrotadas de livros. O advogado, um senhor de aparência tranquila, convidou-as a sentar. Isabela descreveu sucintamente o que acontecerá, omitindo apenas detalhes muito íntimos, mas deixando claro que o marido a traíra com a própria mãe. O homem, após ouvir tudo com atenção, disse que a situação era, de fato, das mais escabrosas, mas que, do ponto de vista legal, tratava-se de um divórcio comum, salvo por eventual disputa de bens ou danos morais. "Quero o divórcio", declarou Isabela, firme. "Não me interessa manter nenhum laço com esse homem. Quanto a Helena, ela que vá viver a vida dela. Só quero distância". O advogado explicou o passo a passo, pedindo que ela reunisse documentos e provas básicas. Isabela mencionou as fotos obtidas pelo detetive, que confirmavam a traição, embora ele observasse que, para efeitos práticos, a infidelidade, por si só, não garantiria vantagens financeiras, mas poderia ser relevante no pedido de indenização por dano emocional. Isabela, contudo, não se importava tanto com dinheiro ou patrimônio. Queria apenas sair daquela história, livre dos envolvidos. Marcela ficou ao lado, apoiando cada decisão. Ao deixarem o escritório, Isabela respirou fundo, ciente de que um novo capítulo se iniciava. A ferida permaneceria aberta por muito tempo, mas ela precisava cuidar de si. Estava decidida a procurar também um terapeuta, pois não acreditava que superaria sozinha a devastação psicológica que sofrerá. Marcela concordou, enfatizando que buscar ajuda profissional seria fundamental para que ela readquirisse confiança e paz de espírito. Mais tarde, retornaram ao apartamento de Marcela, e Isabela decidiu que era hora de ir até a casa que um dia chamara de lar para recolher seus pertences. Precisava de roupas, documentos e objetos pessoais. Marcela se prontificou a acompanhá-la, temendo que Eduardo pudesse aparecer ou, pior, Helena. De qualquer forma, Isabela sabia que tinha de encarar aquele espaço vazio e enfrentar os fantasmas que pairavam lá dentro. "Se você não estiver preparada, podemos adiar", sugeriu Marcela, ao estacionar diante do portão. "Mas, se quiser, estou ao seu lado". Isabela sentiu o coração pulsando forte no peito.
Por um momento, contemplou a fachada da casa, lembrando-se de cenas felizes que pareciam pertencer a outra vida. Eduardo e ela bebendo vinho na varanda, rindo de bobagens. Jamais imaginara que seu cotidiano pudesse transformar-se nesse pesadelo. De súbito, encheu-se de uma coragem dolorosa, abriu a porta do carro e avançou. Ao destrancar a casa, notou que as luzes estavam apagadas e tudo parecia como deixará. Não havia sinal de Eduardo, muito menos de Helena. A sala guardava um ar de abandono. Os móveis arrumados, as almofadas no sofá, mas tudo parecia sem alma, como se aquele lar tivesse morrido junto com a confiança de Isabela. Caminhou até o quarto do casal, sentindo uma pontada no peito ao ver a cama onde tantas vezes dormira abraçada ao homem que agora traíra. Segurou as lágrimas, pois sabia que precisava concluir aquela tarefa. Abrindo o guarda-roupa, pegou malas e começou a encher com suas roupas, sapatos, alguns acessórios e joias que ganhará ao longo do casamento. Marcela ajudava a dobrar as peças, tentando manter um silêncio respeitoso. Em determinado momento, Isabela encontrou uma foto emoldurada dela e de Eduardo na lua de mel. Nela, eles estavam sorrindo com uma felicidade ingênua, refletindo a promessa de um futuro que nunca se cumpriu. Sentiu um nó na garganta, mas, em vez de se desfazer da foto, guardou-a no envelope. Talvez, um dia, precisasse olhar para aquilo como parte de sua história e lembrança de quem não queria mais ser. Quando terminaram, Isabela trancou a casa e seguiu com Marcela para o carro, um pouco mais aliviada por ter recuperado seus pertences. Não fazia ideia do que Eduardo pensaria ao chegar ali e encontrá-la ausente, mas, na verdade, pouco se importava. A partir daquele instante, eles não eram mais marido e mulher, pelo menos não em seu coração. Só restava formalizar o divórcio. No caminho de volta, ambas permaneceram em silêncio. Só quando se aproximaram do apartamento de Marcela foi que a amiga falou. Foi corajoso de sua parte encarar tudo isso hoje. Você achou força onde parecia não haver. Isabela, olhando pela janela, murmurou, eu não sabia que podia doer tanto e, ainda assim, seguir em frente. É como se, a cada passo, eu carregasse uma ferida aberta. Marcela estacionou e segurou a mão da amiga. Você vai se curar, embora demore. Continue buscando ajuda e se apegue às pessoas que realmente te amam e querem seu bem. Por mais que seja difícil aceitar, talvez esse rompimento seja um passo para uma nova vida. Os dias seguintes foram consumidos por uma rotina de burocracias e consultas. Isabela começou a terapia, chorou em todas as sessões ao relembrar o momento em que flagrara a mãe com seu marido. A terapeuta a encorajou a reconhecer a própria força e a encarar seu luto sem se punir. Marcela se manteve constante ao seu lado, auxiliando na comunicação com o advogado e assegurando que Isabela comesse, dormisse e cumprisse suas obrigações mínimas. A agência de publicidade onde trabalhava concedeu alguns dias de afastamento, visto que ela mal conseguia se concentrar nos projetos. Ainda que evitasse a todo custo manter contato com Eduardo e Helena, não pôde escapar de receber uma longa carta enviada por Helena, entregue em mãos por um motoboy. Dentro do envelope, havia páginas e páginas de justificativas, falava de solidão, de amargura, do desejo de ser amada. Dizia ter se encantado com Eduardo em meio às críticas que ela própria fazia ao casamento da filha. Pedia perdão, mas, ao mesmo tempo, tentava se eximir da culpa, mencionando a suposta frieza de Isabela como uma das razões para ter procurado consolo nos braços do genro. Ao ler cada frase, Isabela sentiu revolta. Aquilo era a prova cabal do quanto a mãe podia ser manipuladora, capaz de inverter papéis e atribuir-lhe falhas que nem existiam. Rasgou a carta e jogou-a no lixo, determinada a não se deixar enganar. O advogado, por sua vez, avisou que Eduardo tentará contato, dizendo querer um acordo rápido e discreto. Confessara o erro, mas alegara que o motivo do adultério derivava de problemas conjugais e da interferência de Helena. O advogado apenas repassou a mensagem, e Isabela disse que não desejava se encontrar com ele. Estava resoluta, não escutaria mais explicações que só prolongassem seu sofrimento. Não havia justificativa para a atrocidade de ter sido traída pela pessoa que lhe deu a vida e pelo homem que prometera ficar ao seu lado para sempre. À medida que as noites passavam, Isabela percebeu uma sutil, mas progressiva, transformação interior. Embora ainda carregasse uma tristeza profunda, começou a enxergar alguma esperança. O mundo não pararia de girar por causa de sua dor, e ela não permitiria que aquela traição a definisse.
Gradualmente, voltou a se dedicar ao trabalho, ainda que com lapsos de concentração. Redescobriu pequenas alegrias do cotidiano, como tomar café sozinha e caminhar ao ar livre, sentindo o vento no rosto, sem precisar olhar para trás. Cada conquista, por menor que fosse, representava um passo em direção à liberdade. No final de tarde, ao voltar de uma sessão de terapia, ela constatou que, apesar das cicatrizes recentes, havia uma parte de si que ansiava por recomeçar. Lembrou-se das palavras da terapeuta: às vezes, o sofrimento mais atroz funciona como um catalisador de mudança interior. No exato instante em que chegou ao apartamento de Marcela, o celular de Isabela tocou. Era o detetive que ela contratara inicialmente. Ele explicou que continuará monitorando Helena e Eduardo, visto que parte do pagamento já havia sido efetuada para a investigação. Perguntou se ela ainda se interessava em saber sobre o paradeiro dos dois. Isabela estremeceu, pensando que não queria mais alimentar rancor ou vigiar aquela relação doentia. Contudo, a curiosidade também a corroía. Será que eles continuavam juntos, indiferentes às consequências de seus atos? Agradeceu a ligação, mas disse que não desejava mais atualizações. Precisava encerrar aquele ciclo, mesmo que os detalhes pudessem satisfazer uma sede de vingança. Ela estava cansada de tanto tormento. Ao desligar, sentiu um misto de alívio e nostalgia. Fora até o fim na busca pela verdade e encontrar o pior cenário possível. Mas o destino, de certa forma, agora estava em suas mãos. Poderia se erguer a partir dos escombros ou sucumbir de vez à dor. Escolheu, portanto, se reerguer. Precisaria de tempo e coragem, mas, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que havia futuro além daquela tragédia pessoal. Marcela recebeu com um olhar de cumplicidade, e Isabela contou da ligação do detetive. A amiga acariciou seu ombro. Você tomou a melhor decisão. Não vale a pena ficar reabrindo feridas. Concentre-se em si mesma. Isabela, sentando-se ao lado de Marcela no sofá, esboçou um sorriso tímido, ainda que seu peito doesse. Você tem razão. Já basta de vigiar quem não se importa comigo. Quero retomar minha vida sem olhar para trás. E, assim, sentiu que a tempestade começava a amainar, mesmo que ainda deixasse marcas profundas. As lágrimas, a raiva e a humilhação deram lugar a um sentimento de resistência, uma determinação silenciosa de sobreviver à pior das traições. Tudo seguia para um desfecho que não estava inteiramente sob seu controle, mas Isabela aprenderia a se proteger e a escolher seu próprio caminho. Por mais que aquela ferida ainda doesse, ela não permitiria que Helena e Eduardo, com suas obsessões e manipulações, definissem quem ela era. Restava um passo crucial: enfrentar, sem medo, as próximas fases do divórcio e seguir adiante com a vida que, pouco a pouco, ela decidia reconstruir. A manhã nasceu incerta, e Isabela despertou com a sensação de que aquele dia traria mudanças definitivas. Há semanas vinha convivendo com a dor da traição que sofrerá de Eduardo e Helena, mas, conforme os dias passavam, ela se fortalecia. Morava provisoriamente com Marcela, a amiga fiel que oferecerá abrigo e suporte emocional. Embora o coração continuasse a sangrar, ela já não se deixava paralisar pelas lembranças do momento em que flagrara o marido e a própria mãe juntos. A vida seguia em frente, e Isabela decidirá que faria o mesmo, ainda que, vez ou outra, fosse tomada por uma tristeza profunda. Naquele início de manhã, preparou-se para um encontro definitivo com o advogado. O processo de divórcio seguirá firme, segundo as previsões, em poucas semanas, tudo estaria resolvido. Essa perspectiva lhe trazia alívio, mas também uma angústia latente. Por mais que não quisesse nada de Eduardo, ainda precisava confrontá-lo por questões práticas de documentos e assinaturas. Recordar o passado doía, mas era inevitável. Arrumando-se em frente ao espelho, percebeu olheiras fundas, mas uma expressão decidida: passará por coisas que jamais imaginara suportar, e ali estava ela, a postos para continuar. Marcela, que já se levantara e tomava café na cozinha, percebeu o semblante apreensivo da amiga. Tem certeza de que não quer que eu vá junto? Posso te esperar na porta do escritório, só para garantir que vai ficar tudo bem. Isabela vestiu o casaco e soltou um suspiro trêmulo. Não precisa. Você já fez tanto por mim, e hoje sinto que preciso estar sozinha para enfrentar isso. Se eu precisar, te ligo. Marcela assentiu, compreensiva.
Apesar de querer proteger Isabela de mais sofrimento, entendia que a amiga desejava recobrar a autonomia perdida. Despediu-se com um abraço firme e lhe desejou sorte. Ao sair, Isabela notou que o vento estava frio e o céu, carregado de nuvens cinzentas. Pegou o carro e dirigiu até o escritório do advogado, distraindo-se durante o caminho com uma música suave, quase inaudível. Ainda sentia um aperto no peito quando se lembrava de Helena, mas tentava não permitir que a raiva dominasse seus pensamentos. Precisava se manter focada no objetivo, concluir o divórcio e garantir que nada mais a ligaria àquele homem que a destruíra por dentro. Assim que estacionou, caminhou em passos firmes para o prédio alto de fachada espelhada. No saguão, cruzou com pessoas apressadas que mal notaram sua existência, mas aquele anonimato a tranquilizou. Depois de anunciar-se na recepção, tomou o elevador e chegou à sala onde o advogado a esperava. Pela fresta da porta, viu Eduardo sentado numa cadeira, de costas para ela. A imagem gelou seu coração, mas Isabela respirou fundo antes de entrar. Ao abrir a porta, Eduardo se levantou rapidamente, tentando encará-la. Isabela. Ela desviou o olhar. Não queria ceder a nenhuma conversa amigável ou carregada de arrependimento barato. Para sua surpresa, notou que Helena também estava ali, num canto da sala, o rosto contorcido numa expressão híbrida de ansiedade e soberba. Isabela sentiu um choque que a fez apertar a bolsa com força, mas conseguiu manter a compostura. Bom dia, Dona Isabela, cumprimentou o advogado, indicando uma cadeira para ela. Peço desculpas se a presença de sua mãe causa desconforto, mas o Sr. Eduardo alegou que ela tem participação na questão patrimonial. Achei melhor resolver tudo de uma vez. Isabela respirou fundo e fechou a porta sem trancar. Não deveria me surpreender, mas sim, estou desconfortável. Ainda assim, vamos em frente. Quero acabar com isso o quanto antes. Eduardo, nervoso, jogou a mão ao cabelo. Isabela, não tem sido fácil lidar com o que aconteceu. Quero que saiba que estou disposto a abrir mão de tudo, se você quiser. Só não me deixe sem direito de me defender. Helena tentou se aproximar, justificando-se num tom quase teatral. Minha filha, nós jamais desejamos te ferir. Foi um momento de fraqueza. Eu sei que cometi um erro imperdoável, mas queria que você ao menos me ouvisse. Um nó subiu pela garganta de Isabela, que tentou controlar a voz. Um momento de fraqueza? Vocês mantiveram um caso por meses, me enganaram e ainda tentaram ocultar tudo. Não é hora de vocês minimizarem o estrago. Estou aqui para formalizar o fim do meu casamento. Quanto a você, Helena, não tenho mais nada a dizer. É impossível apagar o que fez. O advogado pigarreou, percebendo a tensão insuportável. Orientou Isabela a sentar-se na cadeira oposta a Eduardo e pediu que ambos se acalmassem. Então, expôs os pontos principais do acordo de divórcio, explicando como seriam partilhados os bens e destacando que, caso Isabela desejasse, poderia também entrar com ação por dano moral. Porém, ela deixou claro que não se importava com indenizações, só queria recomeçar. Eduardo, cabisbaixo, assinou alguns papéis, demonstrando aparente arrependimento. Se é isso que você quer, estou disposto a aceitar. Mas Isabela ergueu a mão, pedindo silêncio. Não venha dizer que ainda me ama. Chega de mentiras. A menção da palavra amor pareceu irritar Helena, que lançou um olhar atravessado para Eduardo, como se quisesse lembrá-lo de alguma promessa íntima. Nenhum dos dois abriu a boca, mas Isabela sentiu que havia um conflito de interesses naquela aliança, talvez disputas de poder e possessividade. Concluiu as assinaturas sem sequer olhar para o ex-marido ou para a mãe. Terminadas as formalidades, levantou-se, pegou a própria via dos documentos e, sem se despedir, saiu da sala. Mal fechará a porta, ouviu vozes elevadas lá dentro. Eduardo e Helena discutiam. Isabela não quis ouvir, preferindo deixar que se entendessem sozinhos. Dirigindo-se ao saguão, pegou o celular e enviou uma mensagem a Marcela, avisando que estava tudo resolvido. Em poucos minutos, saiu do prédio, aliviada por se ver livre. Detestava ter ficado no mesmo cômodo que aqueles dois, mas a sensação de euforia superava o desconforto. No estacionamento, já dentro do carro, encostou a cabeça no volante e deixou algumas lágrimas escaparem.
Eram lágrimas de luto por um passado que jamais voltaria, mas também de alívio por conseguir encerrar aquele capítulo terrível. Depois de quase 5 minutos, tomou coragem para dar a partida e ir embora. Enquanto isso, lá em cima, a discussão entre Helena e Eduardo se intensificava. Ele, transtornado, acusava-a de ter criado a situação que o arruinara profissionalmente e emocionalmente. A presença dela na sua vida, insistindo em prolongar o caso, custará-lhe a reputação no escritório. Alguns colegas haviam descoberto e posto em dúvida a conduta ética de Eduardo, minando sua credibilidade. Helena, por sua vez, culpava-o por não assumir o relacionamento e a enfrentar a filha de maneira mais incisiva. Sentia-se preterida, pois esperava que ele largasse tudo para viver ao seu lado. Você me prometeu que ficaríamos juntos, acusou Helena, o rosto vermelho de raiva. Disse que eu seria a mulher da sua vida. Eduardo cerrou os punhos. Não contava que tudo se tornaria um escândalo. Eu perdi meu casamento, meu prestígio e, pior, estou destruído internamente. E agora você cobra satisfação como se eu fosse seu servo? Helena, ferida no ego, ergueu a voz. Não me trate como lixo. Você usou meus encantos, viu que eu poderia abrir portas para você, mas se acovardou no primeiro problema sério. E ainda diz que me ama. A recepcionista bateu na porta, solicitando que saíssem, pois a sala seria usada para outra reunião. Inconformados, os dois recolheram suas coisas e deixaram o local, cada um com a expressão carregada. No estacionamento, começaram a discutir novamente, em meio a olhares curiosos de quem passava. Impulsiva e tomada pela raiva, Helena entrou no carro de Eduardo, sentando-se no banco do passageiro, exigindo que conversassem em particular. Ele, ainda sob a adrenalina do momento, ligou o motor e acelerou para sair dali, derrapando na saída e quase atingindo outro veículo. Você está louco? Gritou Helena, segurando-se no painel. Eduardo não respondeu, seu rosto estava tomado por uma fúria quase irracional. Precisava despejar a raiva em alguém, e Helena era o alvo mais próximo. Sabia que ela também o manipulara, seduzindo-o, mas não queria enxergar a responsabilidade que tinha. Avançou pelas ruas em alta velocidade, sem rumo definido, enquanto Helena esbravejava, dizendo que ele precisava retomar o controle. Porém, o ódio consumia, e o carro trafegava perigosamente por curvas e cruzamentos. No outro lado da cidade, Isabela já chegará ao apartamento de Marcela. Queria apenas repousar e tentar encontrar alguma paz na decisão que tomara. Enquanto tomava um copo d'água, sentiu o celular vibrar. Esperava que fosse algo do advogado, mas, ao atender, ouviu a voz aflita de um policial, que se identificou e perguntou se ela conhecia Eduardo. Descreveu o veículo dele e relatou que sofrerá um grave acidente numa via expressa próxima. O coração de Isabela disparou. Meu Deus, o que aconteceu? Ele está. O policial hesitou. Infelizmente, houve uma batida muito feia. Não sobreviveu ninguém no carro. Parece que havia uma mulher junto com ele. Isabela cambaleou, sentindo as pernas falharem. Marcela correu para ampará-la, e ela repetiu no sussurro quase inaudível: eles morreram. Não conseguia sequer dizer os nomes em voz alta. Tinha convicção de que se tratava de Helena junto a Eduardo. A dor que sentiu não era como a dor da traição, mas uma espécie de espanto atordoado. O policial pediu que ela fosse à delegacia para confirmar a identidade dos envolvidos e prestar esclarecimentos. Isabela ainda tentava absorver a notícia. Helena e Eduardo, que há poucos minutos haviam confrontado, agora estavam mortos. Marcela desligou o telefone, dizendo que Isabela não tinha condições de continuar a conversa. Então, reuniu a coragem possível e acompanhou a amiga até a delegacia. Durante o trajeto, Isabela permanecia em silêncio absoluto, lutando contra uma confusão de emoções. Apesar de tudo, era sua mãe, e aquele homem fora seu marido. A tragédia a golpeava de forma brutal. Ao chegar, confirmou por meio de documentos e fotos que as vítimas do acidente eram, de fato, Helena e Eduardo. A polícia explicou que o carro trafegara em altíssima velocidade, invadindo a contramão numa curva fechada e colidindo de frente com um caminhão. Não houve tempo de socorro. Helena e Eduardo morreram na hora. Isabela se manteve estática, olhando para as fotos apenas o suficiente para reconhecer o rosto deles. As mãos tremiam, e ela se apoiou em Marcela para não cair.
Cumpridos os trâmites legais, Isabela saiu dali carregando uma angústia difícil de descrever. Não sabia se chorava pelo sentimento de luto ou se aliviava por saber que jamais teria de encarar aquelas duas pessoas novamente. Era uma confluência de dor, culpa e, paradoxalmente, libertação. Quase sem forças, deixou que Marcela a conduzisse de volta para o carro. Lá, desabou num pranto silencioso, sem conseguir dizer palavra alguma. Nos dias seguintes, Isabela tomou conhecimento das formalidades do enterro. Apesar de toda a mágoa, decidiu que não compareceria, pois não havia nada que pudesse acrescentar ao funeral. Alguns parentes até tentaram contatá-la, mas ela recusou qualquer proximidade. Precisava se resguardar, pois a ferida era grande demais. Enfrentava, agora, um luto singular: perderá a mãe e o ex-marido não só para a morte, mas também para uma traição irreversível. Recolhida no apartamento de Marcela, Isabela experimentou uma espécie de vazio. Mesmo Helena tendo sido a maior fonte de suas dores recentes, era a figura materna que, em outros tempos, lhe dera abrigo. E Eduardo, embora a tivesse traído, fora seu companheiro de momentos felizes. A morte repentina deixava tudo mais confuso, como se a história tivesse sido brutalmente arrancada de suas mãos. A psicóloga que a atendia intensificou as sessões, ajudando-a a compreender que era normal sentir-se perdida. Era um desfecho trágico, mas significava, de certo modo, que o ciclo havia se encerrado. Algumas semanas se passaram, e Isabela recebeu a informação de que, por ser filha única, herdaria o imóvel e os bens de Helena. Quanto a Eduardo, o divórcio já estava em andamento quando o acidente ocorreu, então o patrimônio restante seria objeto de disputas familiares. Ela não quis se envolver e abriu mão do que pudesse caber a ela. Não desejava nada que viesse dele. O tempo ajudaria a curar as cicatrizes, mas jamais apagaria o fato de que sua mãe e o marido a traíram de forma indescritível. Entre idas e vindas à terapia, Isabela percebeu que as transformações pessoais pelas quais passava eram profundas. Tinha que reconstruir não só a própria vida, mas também a relação consigo mesma, abalada por uma sucessão de eventos que a haviam despedaçado. A culpa por não ter notado antes, a raiva por ter sido enganada e o luto pela família destruída a deixaram exaurida. Contudo, pouco a pouco, ela se reergueu. Passou a voltar ao trabalho, dedicando-se aos projetos de design e permitindo-se sonhar com uma vida além do trauma. Um dia, enquanto tomava um café na varanda do apartamento de Marcela, sentiu o sol tocar-lhe o rosto e suspirou profundamente. Recordou-se de toda a trajetória até ali: o casamento, o aparecimento constante de Helena, as noites de suspeita, o flagrante terrível e a cena trágica do acidente. Por mais que doesse, aquele era o fim de uma história que quase a destruíra por completo. E agora, ao sentir a brisa suave, compreendia que precisava seguir em frente. Marcela, ao vê-la pensativa, puxou uma cadeira para perto. Em que está pensando? Isabela olhou para o céu claro, sentindo um leve aperto no peito, mas sem lágrimas desta vez. Pensei que jamais diria isso, mas estou livre. Livre de um passado que me sufocava e que terminou de forma trágica. Não desejo a morte de ninguém, mas aconteceu. Nada posso mudar. Resta-me viver. A amiga segurou sua mão, sorrindo com delicadeza. Você vai conseguir. Suas feridas podem ficar para sempre, mas o poder de recomeçar está em você. Isabela assentiu, sentindo uma pontada de esperança. Sabia que ainda enfrentaria dias difíceis e que as marcas deixadas pela traição e pela morte jamais sumiriam. Mas a vida não lhe dera escolha a não ser prosseguir. Ficaria um longo período no apartamento de Marcela, até sentir que tinha condições de seguir sozinha. E, aos poucos, permitiria que novas pessoas e experiências entrassem em sua jornada, sem medo de tentar ser feliz outra vez. Observando os raios de sol que banhavam a varanda, ela percebeu que, mesmo depois da tempestade mais sombria, o dia acabava por amanhecer. E, naquele amanhecer pessoal, encontrava finalmente a paz que tanto buscará. O capítulo doloroso se fechará definitivamente, deixando para trás as obsessões e as mentiras que quase a consumiram. Isabela inspirou ar suave, ao soltá-lo, sentiu que uma nova fase de sua história começava ali, mais forte e mais consciente do valor que a vida pode ter quando se sobrevive ao pior dos pesadelos. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.